Boa noite, pessoal. Estamos ao vivo na Web Rádio Caminho da Paz e também no Facebook. Então vamos dar agora só um minutinho de teste de som. Gostaria de pedir para as pessoas que estão nos ouvindo e vendo pelo Facebook. O pessoal que está na rádio já está nos ouvindo também. Tenha um pouquinho de paciência que já estamos começando o nosso programa. Hoje o programa A Caminho da Paz, com o tema Estudando André Luiz, com Sérgio Reis. Vamos ver, já temos 3 pessoas visualizando o nosso Facebook. Se possível, nos ajudar aí com a qualidade de som. Fala alguma coisa aí, Sérgio. Boa noite para todos. Vamos então conversar um pouquinho sobre esse trabalho da rádio e esperamos que a gente possa ter bastante audiência aí para o pessoal tirar suas dúvidas, fazer bastante pergunta. Jailson, fala alguma coisa aí, Jailson. Tá no mudo, ficou no mudo, Jailson. Olhei o áudio aqui, tá tudo ok. Tudo ok. Sérgio, boa noite a todos então. Já vamos pedir para ir participando aí. Beleza, vou botar a música de início então. Velhos tempos de outras tantas, que a sua vontade sempre permaneça viva e que o amor quebre qualquer barreira juntos com teu mar. Como nos velhos tempos de outras tantas, que o seu poder esteja em suas mãos e só dependa de ti pra exercitar. O que te detém de sonhar, saber que não pode ter medo de errar, é a vitória diante de seu olhar está. O que te detém de amar, saber que não pode viver pro odiar, e medo já toma rumo pra outras distâncias. As dores da alma que a gente plantou parecem que não se esquecem de nós, mas vamos mudar, não vamos nos entregar, esse não é o fim. Os tombos da vida que a gente levou parecem que vêm só pra rir de nós, mas não vamos desistir, não paremos de cantar a canção que a gente fez. O momento é hoje, encoraje o seu ser, elevando os pensamentos a uma voz que te chama. Não deixe nada te deter. O momento é Na busca de um amanhã mais feliz, está no ar o programa A Caminho da Paz. Então, boa noite, amigos. Estamos ao vivo pela Web Rádio Caminho da Paz. Eu sou o Pablo e estamos no programa que se chama também A Caminho da Paz. Espero que todos estejam bem e aproveito esse momento para fazer um convite. Confira nossa programação no site radiocaminhodapaz.com.br, deixe o seu recado e baixe nosso aplicativo no site na opção Links. E quem já está nos ouvindo pelo aplicativo pode também acessar no menu no canto superior esquerdo e também mandar seu recado, pedir uma música, interagir com nossas redes sociais ou ainda entrar em contato pelo nosso WhatsApp 47991078899 47991078899. Esses são os canais de comunicação da rádio para você participar, enviar sua sugestão e falar para a gente o que você está achando dos nossos programas.
Seu comentário é muito bem-vindo para nos ajudar a construir uma rádio cada vez melhor. Participe! Então, meus amigos, estamos dando início ao nosso programa com um convidado ilustre, músico renomado, mais conhecido como Sérgio Reis. Boa noite, Sérgio. Boa noite. De músico não veio nada nessa encarnação. Seja bem-vindo, estudioso. Da música, Que estudioso. É, E o nosso companheiro de sempre, Jailson. Boa noite, Jailson. Boa noite a todos. Boa noite, Sérgio. boa noite. Então hoje Mais uma nós... vez, né, Sérgio? Mais uma semana aí. Mais uma Você vez vê toda online. semana? Online ainda, né? Então hoje nós temos o compromisso de passar para os nossos ouvintes da web rádio, do Facebook, sobre o tema de hoje, estudando André Luiz. Nós estamos fazendo uma série de programas que está trazendo a programação da nossa própria web rádio. Então, Estudando André Luiz é um programa que passa na web rádio Caminho da Paz toda quarta-feira, Sérgio? Quarta-feira, às 20 horas e 30 minutos. Toda quarta-feira às 20 horas. Como é que surgiu, Sérgio, essa oportunidade de fazer especialmente esse programa? Primeiro surgiu, você um dia me convidou para fazer parte, para ajudar na rádio, e daí você começou a ter ideias de como nós vamos fazer o programa, alguns programas para encher a grade, lembra? E a minha ideia desde o começo, porque a gente já faz parte de um grupo que estuda as obras de André Luiz, já há 4 anos, e quando você falou, nós podíamos montar alguns programas, na hora me veio a ideia, poxa, a gente podia levar o programa das obras que a gente já estudou, né? Eu podia fazer um programa estudando André Luiz, e aquilo surgiu e deu certo, foi isso aí. Bacana. E daí, qual que ficou para ti o objetivo desse programa? O objetivo do programa ele é levar o conhecimento das obras de André Luiz, porque na maioria das vezes o que acontece? A pessoa lê um livro de André Luiz, mas ela só leu, não compreendeu nada do que estava escrito lá. E o nosso objetivo no programa é levar o conteúdo na sua íntegra para o telespectador, para o ouvinte, para que ele possa entender o conteúdo exato que André Luiz está dizendo daquelas situações. Então, é por isso que o programa a gente faz como? A gente lê um capítulo, um pedacinho, achou interessante, já comenta, já explica, já tenta explicar aquilo ali. Faz uma reflexão, né? Reflexão. E tu já tinha feito alguma gravação desse tipo? Como é que tu faz hoje? Qual que é a técnica? Como é que tu grava o programa hoje? Nunca tinha gravado nada disso. A técnica teve um cursinho que tu passou para nós fomos atrás, lembra que era um cursinho que acho que a Priscila passou. Eu sei que alguém passou um cursinho, então, com algumas dicas. A técnica é bem simples, o que a gente faz? Eu arrumo um lugar bem silencioso. No começo eu lia o capítulo inteiro e comentava, né? Aí eu percebi no primeiro programa que ele fica muito complexo, então eu mudei um pouquinho, fui procurar saber um pouco sobre isso. Até eu estava escutando rapaz da Boa Nova, da Rádio da FEB, lá, e eu não lembro o nome agora. E ele faz a mesma coisa, ele fala um pouquinho, aqui eu achei um assunto interessante, daí aquilo ali já chama, porque daí fica fresco para você comentar. Principalmente um local silencioso, né, porque se o cachorro latir, se der algum imprevisto, precisa ser um lugar silencioso e concentração, porque antes eu lia todo o livro, todo o capítulo antes. E do terceiro programa para frente, eu já não faço mais isso, porque eu faço uma concentração e vou lendo e vou gravando já. Então, até agora, eu não precisei regravar nenhum programa, consegui gravar todos eles de primeira. Mas, se der um imprevisto, a gente tem que regravar para poder postar certinho, né? Por ser uma web rádio e todos nós somos voluntários, a gente não tem um estúdio, né? A gente não tem um estúdio da web rádio, ela surgiu na pandemia. Então, cada um faz a gravação na sua casa. Ô, Jair, tem algum boa noite aí que já pode dar para nós? Tem sim. Tem o pessoal aí, o pessoal que vende carteirinha já, né? Mas a Márcia lá do nosso grupo de ESE mandou uma boa noite.
a Sandra também do grupo do ESD, a Tere também entrou, a Marlete mandou boa noite, a Marlete Carline, a Andresa Fernandes, minha irmã, Otília Alves de Freitas, Filomena Jasper, Leonir Nunes, a Neide, né, nossa querida amiga aí, sempre presente também, e a Filomena mandou um comentário aqui que a Silvia está querendo assistir e não sabe como. Pode... Diz pra dona Filomena ensinar para ela. Não, ela voltou, acho que já está assistindo lá. Então vamos lá. É que o pessoal às vezes está entrando pelo perfil, né? Pela rádio, pelo perfil e não está entrando pela página, né? Beleza, a Neide é uma das nossas companheiras que estuda junto ao André Luiz, com a gente. E qual que é, então, Sérgio, o maior desafio de elaborar um programa de estudos como o seu na rádio? Na verdade, o desafio é assim, a responsabilidade da interpretação do texto, isso tudo tu tens que estar muito bem concentrado para tu não poder fazer, porque o que acontece na maioria das vezes? Você vai ler um texto, você pode interpretar de um jeito. Se outra pessoa for ler um texto, ela vai achar alguma outra coisa diferente da tua interpretação. São pontos de vista diferentes, visões diferentes. Quando você faz um programa desse, você tem a responsabilidade e o compromisso de levar o conteúdo na íntegra para as pessoas. Como dizia Kardec, o homem é falível, a doutrina espírita não. Deus não é falível. Então, o nosso maior compromisso, a nossa maior responsabilidade é nesse aspecto, tentar levar para as pessoas a interpretação correta daquele texto. Isso é o mais difícil. Legal. Para quem está começando na doutrina espírita, provavelmente já deve ter ouvido falar no livro Nosso Lar, o filme Nosso Lar, que é um pouco mais conhecido, e lá vai ter o personagem principal, que é André Luiz, né? Então, justamente, nós estamos falando dele. Mas então, quem é André Luiz, Sérgio? André Luiz é um nome que o personagem adota, né? Que ele passa a Chico as informações. A maioria das pessoas questionam quem era André Luiz. Então, a gente sabe que ele era médico do estado do Rio de Janeiro, e algumas informações, às vezes, elas correm assim, e as pessoas acabam se fazendo dona daquelas informações. E uma vez eu fui pesquisar, muitos diziam que era Carlos Chagas, outros diziam que é Oswaldo Cruz, só que em nenhuma dessas referências que as pessoas dão, as datas coincidem, as datas de desencarne de André Luiz com o desencarne desses citados aí, tanto Carlos Chagas como Oswaldo Cruz. E tem até umas coisas diferentes, porque uns tinham filhos só e não filhas, e André Luiz no conta que era um casal de filhos, né? Outros que a esposa, que o pai deles, o pai de André Luiz era comerciante, e o pai desses não era comerciante, era outro médico, sabe? Então, essas informações, elas são muito desencontradas, e na verdade não importa para nós quem era André Luiz, na verdade. O que importa é o conteúdo da obra que ele traz, que ele é um conteúdo fantástico e coerente com a doutrina. E muito provavelmente, quando escrito ali as obras, ele colocou alguns dados fictícios, talvez para preservar a família dele, que ainda na época vivia na Terra, né? Então, às vezes, realmente ele colocou alguma coisa para ficar diferente, para ninguém realmente não interessava saber isso. E, então, ele era médico, né? Isso. Tem até um estudo de uma revista norte-americana, que em 2013 eles fizeram um estudo dizendo assim, que o Chico, que foi a pessoa que psicografou o livro, não tinha o conteúdo sobre o assunto de medicina, certo? Ele não tinha esse estudo, não era a pessoa indicada para falar as partes de medicina que traz na obra. Então, ele era médico, com certeza, porque as técnicas, as palavras sobre as moléculas, sobre todas as situações que André Luiz descreve na obra, são termos técnicos da medicina. Então, assim, eles ficaram admirados que
André Luiz realmente era médico, mas o Chico não era. Ele trazia as informações como o André Luiz passava, sabe? Então, Legal. existe estudos nesse aspecto, bastante estudos. É importante a gente informar para as pessoas que estão nos ouvindo na web rádio e no Facebook, né? Estamos aqui falando sobre as obras de André Luiz, estudando André Luiz, que é um programa que passa todas as quartas-feiras às 20h30. 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 E o André Luiz é um personagem real. Ele não era o nome André Luiz, mas são baseados em fatos reais. Então, os livros que a gente estuda aqui na rádio, que é Estudando André Luiz, são baseados nas histórias dele, na visão dele, o que ele encontrou chegando no mundo espiritual. Né? Às vezes a pessoa tem uma curiosidade, quer saber, poxa, o que eu vou encontrar, o que vai acontecer? Com ele foi assim. Então, na primeira obra ele vai narrar. Então, além na verdade, quantas obras que André Luiz trouxe pelo Chico Xavier, Sérgio? Na verdade, são 16 obras, 13 dessa coleção no mundo espiritual, né? Sendo que daí tem um acréscimo de obras complementares, que é a Agenda Cristã, Conduta Espírita e Desobsessão. E tem várias outras obras que ele não são de cunho dele, mas que são relatadas que ele auxiliou. Essas obras que são relatadas de auxílio dele, juntamente com Emmanuel, elas não são consideradas obras só dele, então ele tem participações. E tem alguns médiuns que as pessoas dizem, mas André Luiz se manifestou através do médium, tem, por exemplo, o Saulo Gomes, eles dizem. Na verdade, a federação, ela diz o seguinte, ela faz o seguinte questionamento. O dia que Chico mandar uma mensagem mediúnica, né, mandar uma mensagem espiritual dizendo que aquelas obras são de André Luiz, eles atestam. Até lá eles não podem atestar, porque a compreensão deles das mensagens mais certas e mais corretas são através de Chico, de André Luiz. Então ele tem 16 obras por ele através de Chico Xavier. Beleza. Jailson? O pessoal tá só mandando boa noite aqui. A Silvia Jasper aí mandou boa noite. Já está assistindo. E tem o pessoal que entrou aqui, mas né, quando não dá um oizinho pra gente, a gente não dá um alô, né? Mas nada de perguntas ainda. Então vamos continuar aqui na nossa sequência. E para a doutrina espírita, Sérgio, qual que é a importância das obras que ele trouxe? A importância das obras dessa coleção, vamos dizer assim, dessa coleção que ele traz e que nós vamos acabar estudando no programa, é que cada obra traz um conhecimento diferente, uma história diferente da situação após o desencarne. Por exemplo, o livro Nosso Lar, ele fala sobre vários assuntos, a comprovação da imortalidade, ele fala sobre o relacionamento entre os dois planos, espiritual e físico, bônus horas, ele traz todo esse aspecto. Então todas as obras, os Mensageiros vai trazer um outro aspecto, todas as obras trazem um aspecto diferente e que traz um conhecimento a mais para quem está iniciando na doutrina e até mesmo aqueles que já estão há algum tempo dentro da doutrina. É o caso, por exemplo, nós, você e eu fizemos parte de um grupo que estudamos as obras e já faz 4 anos, certo? Lá no Candeia de Maria. Então, eu posso dizer já, você vai confirmar isso, que quanto que nós descobrimos de situações que a gente achava que já sabia dentro da doutrina e que está em acordo com a doutrina, mas nós não sabíamos, não compreendíamos, na verdade, né? Então, essa a importância de estudar a obra, é essa a importância que ele traz para a doutrina. Ele colabora com a doutrina no seu processo inteiro. Sim, Allan Kardec não disse tudo, ele trouxe bastante coisa, bastante base, os pilares da doutrina espírita, e Chico Xavier foi fazendo as paredes, como se fosse, né, se dá um exemplo, que vai nos trazer um pouco mais detalhado do que Allan Kardec trouxe. Então Allan Kardec falava da erraticidade, então o André Luiz já vai falar sobre as dimensões espirituais. Então Nosso Lar, onde ele está, que é o primeiro livro, é uma dimensão espiritual. Então o sonho de todo espírita é morrer e ir para o nosso lar.
Mas o nosso E lar é daí uma eu fui cidade, uma cidade espiritual do Rio de Janeiro, né? No estado do Rio de Janeiro. Cada cidade vai ter a sua cidade espiritual correspondente. E E a daí a gente. pessoa, Pode e daí falar. a pessoa diz assim, ah, eu quero ir pro nosso lar, porque lá é uma coisa mais, né? E lá é no umbral ainda também. É uma Então, cidade umbralina. as pessoas, assim, tem algumas coisas. Eu, por exemplo, quando eu li o Nosso Lar na primeira vez, eu não me peguei esse detalhe. Eu achei que Nosso Lar era uma colônia, vamos supor, o cara desencarnou e vai parar em Nosso Lar, ele tá no ápice, né? E não, a gente vai entender quando a gente vai lendo o livro que o Nosso Lar continua sendo umbral ainda e que nem todos vão para lá, que tem muitas outras colônias. A gente acaba descobrindo dentro dessas obras que existem inúmeras colônias por várias regiões do país, no mundo, de amparo a todo mundo, né? E ali no livro ele vai narrar como funciona aquela especialmente. Não quer dizer que todas têm os mesmos ministérios, têm as mesmas coisas, né? Sim. Ele até dá de outras colônias, mas nos outros livros, né? Ele vai falando Isso. nos outros próximos livros de outras colônias. Ele traz as informações de outras colônias. Então, é importante a gente não só se apegar ao Nosso Lar, mas que as informações elas vão se complementando, né? E atualmente no programa Estudando André Luiz, qual que é a obra que tu está no momento, Sérgio? É o Nosso Lar. É a primeira Primeiro obra. livro, primeira obra, Nosso Lar. Então vem a condição além túmulo, traz a terra como oficina sagrada para melhoramento, né? As zonas inferiores, lei de causa e efeito, remuneração, culto familiar, ele traz a música, alimentação no plano espiritual, então ele traz bastante informação. Isso tudo no Nosso Lar. Isso tudo no Nosso Lar. Apesar de que as pessoas dizem assim, mas o Nosso Lar está contando a história da colônia, traz tudo isso de informação e mais um pouco. Então vamos recapitular aí. Tu falou que as principais informações que André Luiz trouxe nessa obra, né, do Nosso Lar. Então se eu quiser saber se tem comida lá, é só eu estudar essa obra aí. Então é só escutar o programa Estudando André Luiz, todas as quartas-feiras, às 20h30, na web rádio Caminho da Paz. Interessante. O que mais ali, Sérgio, que tu falou? A vida além túmulo, eu já tinha falado, a terra como oficina sagrada, a música, ele fala de música, ele fala de alimentação do plano espiritual, já falou de remuneração, bônus horas, que às vezes as pessoas pensam assim, mas eu vou trabalhar no outro lado, trabalhar para quê? Eu vou aprender alguma coisa. Tem remuneração lá, sim. Interessante Essa que remuneração... lá ele fica na casa de um amigo, né? Sim, de Lísias. Ele não tinha uma casa dele. Não. E não tem uma casa dele. E para ter uma casa lá, eles precisam trabalhar, né? Precisa fazer 30 mil bônus horas para ter uma casa lá. Então a dona Laura, que o marido dela foi antes para Nosso Lar, preparou todo aquele terreno, conseguiu adquirir aquela casa, não é comprar, ele adquire lá, né, através desse bônus hora, e dona Laura, que é a mãe de Lísias, acaba acolhendo o André lá naquela casa, só que para você ter uma casa lá, são 30 mil bônus horas. Então, um fato interessante é que quando o Chico Xavier começou a escrever a primeira obra, que é o Nosso Lar, foi em que ano? No 45? 44. 44. 44 ela foi publicada. Ele achou tão surpreendente que ele não queria mais escrever. Ele achou que era ficção, que era demais, né? E daí de noite, Emmanuel levou ele até lá, para ele ver como é que era a cidade, olhar, para conseguir, agora eu acreditei. E ele disse que um dia estava instalando uma TV parabólica na casa dele, um pouco mais tarde, né? Ele disse, essa antena aí eu vi quando eu fui lá em Nosso Lar. Tanto que no filme eles vão lá no setor de comunicação e lá tem, né? Desde máquina de escrever, notebook, tem todo tipo, carta, né? Ele vai trazer até informação, né, para nós, que a gente acha que nosso plano aqui, a nossa tecnologia é tão evoluída. André Luiz relata que ele andou num carro, uma aeronave lá, que era um carro, o aerobus. Ele relata também no livro que ele conseguia ver através de uma tela. Então, em 1944 não tinha TV ainda, né? A TV veio logo depois. Tinha ainda alguma coisa nesse sentido. Então, o que acontece? Já tinha lá toda essa tecnologia sendo desenvolvida para amparo dos irmãos que estão lá. Imagina, então, se lá em 44 tinha isso aí,
tinha notebook, tinha tela de... Imagina agora, o que não tem lá? Porque vai estar 50 anos à frente de nós quase, né? Para se ter uma ideia, assim, ó, a gente, naquela época, não se ouvia falar aqui em energia elétrica, não, como é que é? Cerca elétrica, essas coisas, né? Lá, eles tinham na cidade, nosso lar, ao redor tem a muralha, aquela muralha era energizada. Tinha todo um equipamento que fazia esse processo. Então, é muita informação que ele traz só num livro e que a gente muitas vezes lê por ler. Vamos fazer um desafio para quem está nos ouvindo. Para quem está nos ouvindo pela web rádio, pode mandar pelo WhatsApp. E quem está nos vendo pelo Facebook, vamos ver se alguém já leu esse livro. E se leu, coloque para nós aí o nome da pessoa que trabalhava com ele nas câmaras de retificação. Essa é fácil, mas vamos ver. Se o pessoal leu, vai lembrar. O nome da pessoa que trabalhava com ele nas câmaras de retificação. É tão interessante esse livro que ele quebra paradigmas. Depois que tu lê ele, começa a ampliar a tua visão sobre a doutrina espírita. Eu lembro que eu assisti uma palestra acho que era Carlos Bacelli, que a palestra chamava-se Nosso Lar. Eu até passei para os amigos depois e eu achei tão surpreendente, porque ele fez um estudo, né? Ele já tinha lido até umas 3 vezes sobre a obra. E aí, se você parar para estudar com tempo, assim, interpretar, refletir cada passagem, você descobre coisas. Pô, mas tem comida no nosso lar, né? E às vezes, se tu lê só como se fosse um romance, você não se atenta nessas coisas, né? Ele chega lá no umbral mais grosso lá, daí ele fala, né, meus pulmões enchiam de ar, respirava longo do a barba crescia normalmente. Pô, mas como assim? O espírito tem barba, né? Aí você começa a pensar e refletir e ter consciência. E é engraçado, né? E é engraçado, Pablo, porque quando nós lemos o livro, eu li o livro 4 vezes. Então vamos dizer aqui, dar um exemplozinho bem simples, que a gente acaba pegando só nas entrelinhas depois que leu e estudou. A gente leu o livro lá, fez o estudo lá em 2017, nós começamos lá no Candeeiro de Maria estudando, a gente leu esse livro. Então a gente sabia que ele respirava, que seus pulmões, cabelo, cera, né? E tem uma coisa que agora, essa vez, quando eu comecei a fazer o programa, que eu li e me atentei, foi que ele disse assim, minhas vestes estavam rasgadas, se deteriorando. Aquela vez, quando a gente leu lá atrás, eu não lembrei disso, mas como é que as vestes estavam rasgando? Ele não está no mundo espiritual. A roupa então, gasta. Olha como é que é a informação. A roupa gasta lá também. Então, ele traz essa informação e a gente... É a diferença entre você ler e estudar. Vamos chegar lá. Não respondi. Ler por ler. Não falei. Vai ser nossa questão mais para frente. Jailson, tem mais algum comentário aí? Nada ainda. O pessoal entrou aí, Camila entrou, a Juscelia Schneider mandou boa noite, a minha mãe mandou boa noite também, e eu pedi para o pessoal mandar os comentários, né, as perguntas para participar do programa com a gente. Apareceu o seu Carlos aí para ti? Não. Seu Carlos apareceu aqui no meu, aqui, ó. O seu Carlos deu boa noite para o Sérgio, para o Jailson, para o Pablo, tá com saudade do nosso amigo lá do México, é isso? Seu Carlos, está lá na Amazônia. Tá lá na Amazônia. Um abraço para o seu Carlos, o Christian Possamay, nosso amigo também, que foi aluno do Sérgio, né? E vende produtos sem glúten. Quem quiser pedir para ele aí, pode pedir no Facebook. Ó, merchan. Vamos seguindo aqui. Então, tudo Sérgio, tudo pago. Então, Sérgio, essa é a primeira obra, né? Mas como é que chama essa coleção? Quantas obras são? São 13 obras. Então, na capa, você pega o livro Nosso Lar. Então, lá na capa, lá no final, vai ter assim, a coleção no mundo, a vida no mundo espiritual. Essa é a coleção. Então, nessa primeira parte que nós vamos fazer do programa, nós vamos ler as 13 obras. Então, tu queres que eu diga os nomes das obras? Pode falar. Então, é Nosso Lar, eu vou falar na sequência. Então, é Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior, Libertação, Entre a Terra e o Céu,
nos domínios da mediunidade, ação e reação, evolução em dois mundos, mecanismo da mediunidade e a vida continua. Então, são essas 13 obras na sequência que a gente vai fazer. Nós estamos no capítulo 23, já metade do livro Nosso Lar, que o programa começou há pouco tempo, mas eu acredito que ele vai bem mais rápido fazendo esse programa do que até mesmo o nosso estudo, que nós já estamos há 4 anos estudando, e ainda estamos no livro Vamos começar entre o céu e a terra. Ô Sérgio, Então, mas se de repente alguém tem um livro ou pegou emprestado numa sequência diferente, tem algum problema? Não, não tem problema nenhum. A única dificuldade é que também não vou... a pessoa tem que ter um certo entendimento da doutrina, porque se ela não tiver nenhuma noção da doutrina, vai ficar mais complexo para ela, né? Porque é legal se usar essa sequência, porque tem alguns personagens que eles acabam voltando, então você já tem toda a história ali, né? E seria importante conseguir, se possível, ler na sequência, né? Seria interessante. Isso. É interessante na sequência porque ele te dá um retorno das histórias de cada personagem, né? Ele te traz um retorno de cada... Ele dá encaminha. Então, por exemplo, no Nosso Lar, a senhora Laura vai voltar ao plano reencarnatório. Vai reencarnar novamente. Então, ele vai dando essa sequência. E se você ler primeiro uma e depois pular, você, de repente, não vai saber do contexto da história que terminou aqueles que estão acompanhando, que ele acompanha, né? Uhum. Fala lá, Jailson. Não, só um comentário, né? Porque pelo menos os 2 primeiros livros, né? Que conta aí o desencarne dele, como ele chegou em Nosso Lar, e depois conta o primeiro contato que ele tem com o trabalho, né, da comunicação, né, a divulgação aí da doutrina, que ele teria, né, todo o preparo que ele teve para né, no chamado para poder começar a trabalhar com os livros e a divulgação, né, o preparo que ele teve lá, acho que é muito importante, né, pelo menos os 2 primeiros livros para a pessoa entender o porquê ele estava passeando, né, no mundo espiritual, né. Ele como se ele fosse um repórter do além. Ele vai passando pelas tarefas dele, ele arruma uma atividade voluntária e ele começa a narrar tudo que ele vai passando, né. E para quem está desenvolvendo a mediunidade ou quem já é médium, muito importante seria a leitura do livro Missionários da Luz, né, Sérgio? Tem bastante passagens lá que relacionadas à mediunidade, né? E é interessante também porque ele, para quem começa na seara espírita, vem com problemas de mediunidade e tenta se colocar no rumo certo, ele traz a seguinte questão, né? Que a humildade, ela tem que estar a par de tudo, na frente de tudo. Então, ele como médico, desencarna, chega no plano espiritual, é recolhido, percebe que a medicina lá é diferente, mas não perde o ego, porque vai lá e diz assim, eu quero trabalhar também naquilo que eu sei fazer. E eles não botam ele a trabalhar como médico, botam ele a fazer o quê? Faxina. Para quê? Porque ele vai ter que reaprender tudo de novo, ele vai ter que se reeducar novamente. Então, mostra que muitas vezes, para a gente que está chegando, para quem está chegando na doutrina espírita, é importante entender que não existe tabelinha feita, não existe receita mágica. A situação é uma só. A gente chega lá, a gente é um aprendiz novamente, começa a aprender tudo de novo. Cara, a medicina que ele aplicava aqui não se aplica lá, diferente, né? Não se aplica lá. Não tem como, né? Então Isso parece que coisa... ninguém leu o livro do Nosso Lar, porque ninguém falou o nome ainda da pessoa que trabalhava com ele nas câmaras de retificação. Eu sei que tem gente aí que já leu, pessoal, vamos lá. Pesquisa no Google aí, se for o caso, mas vamos participar do programa aí. Qual é o nome da pessoa que trabalhava com o André Luiz nas câmaras de retificação? E essa pessoa depois ela ajuda ele lá na casa dele. Lembra que ele vai visitar a casa dele depois de muito tempo, né? Ele já tem um controle emocional e vai visitar lá e chega lá e já tem outra pessoa no lugar dele. Ele se desespera e quem vem ajudar ele? Essa pessoa. Que a gente ainda não sabe quem é. Fala, Sérgio. O livro Missionários da Luz, que você citou ali, é legal porque ele dá os segredos da reencarnação, né? Ele traz mais a fundo isso aí, né?
e mostra também que a morte física não é o fim, perispírito moldando as células. Então, assim, ele vai trazer um contexto sobre a doutrina, para quem já está mais, entende um pouco melhor sobre isso, que a orientação dos espíritos superiores, a reencarnação, o aspecto manifestação da mediunidade, ali ele vai trazer todo esse processo, dentro desse livro ele vai trazer como se processa a preparação para a reencarnação, os traços, o lugar onde você vai reencarnar, como que vai ser a sua nova profissão na vida nova, com quem que você vai casar, a cor dos cabelos, dos olhos. Ali ele traz todo esse contexto, um estudo mais bem apanhado, é muito mais profundo ali o negócio. E tem como que as pessoas vão aprofundar mais nos assuntos dos livros, Sérgio? Nós estamos tentando agora fazer para os próximos meses, porque devido a essa situação que a gente está passando, a gente não tem muito contato com as pessoas, não pode fazer muita aglomeração, né? Então a gente está tentando fazer, assim que liberar, a gente vai tentar trazer pessoas para fazer o estudo, a leitura do livro, pelo menos com mais uma pessoa. Por quê? Porque se aprofunda muito mais quando eu leio dialogo com outra pessoa, porque tem outra versão, outra impressão do outro, né? Então isso vai fazer com que a gente aprofunde mais e tenha novas ideias. Quando você lê sozinho, tira suas conclusões, a minha conclusão pode ser uma, como eu já falo sempre no começo do programa. As conclusões aqui tiradas, a impressão do texto, tudo, são minhas. Mas isso não quer dizer que eu esteja certo. Por isso que a gente sempre deixa o telefone lá, o número do WhatsApp, a gente sempre fala lá, porque se a pessoa não concordou, ela pode entrar lá no WhatsApp e deixar, não concordei, queria saber melhor sobre esse aspecto. Ela pode dar a opinião dela, ela deve, e a gente pode conversar e tentar dialogar para poder trocar essas informações. Como a gente está fazendo aqui, né? A gente consegue fazer uma reflexão. Porque a doutrina, né? A doutrina ela não é um negócio só que eu digo que é assim e está certo. Ela precisa do teu conhecimento, do conhecimento do Jailson, do meu conhecimento, precisa de todos nós para chegar num parecer maior. Então, para quem está nos ouvindo pela web rádio, estamos ao vivo pelo Facebook, pela nossa web rádio, né, na radiocaminhodapaz.com.br. Estamos falando aqui sobre o programa da programação, da grade de programação da web rádio, estudando André Luiz, que está no ar todas as quartas-feiras, às 20h30 da noite. Vamos lá, Sérgio. Então, essa seria a novidade para os próximos programas? A interação com outras pessoas? Sim, nós vamos estar convidando algumas pessoas. A princípio, nós temos a ideia de chamar os estudantes de ESD, né? Pessoas aí que já terminaram o ESD, querem fazer algum trabalho, porque, assim como você, Pablo, eu também concordo que a gente precisa trazer esses trabalhadores que estão inativos para a atividade. E isso é uma importante, isso aparece essa oportunidade. Traz uma pessoa que já fez o ESD, por exemplo, para conversar comigo aqui e ler sobre o livro. Ela já tem um know-how, já tem um conhecimento, vai me trazer alguma coisa para complementar aquele livro. Então a gente vai estar trazendo... Até para quem está começando, né, Sérgio, ou já está fazendo o ESD, seria importante a leitura dessas obras, porque elas são referência para o próprio ESD. Então, para a gente poder compreender melhor as aulas, começar a entender todo o processo, o ensino... se você já leu o livro ou está lendo, quando o monitor ou alguém vai falar sobre o assunto, para a gente formar uma ideia fica mais fácil. Porque tem uma amiga nossa, até a Neide está aqui assistindo o programa com a gente, ela disse que no início para ela era tudo tão novo que ela não conseguia nem formular uma pergunta. Mas se você já está lendo uma obra junto, além do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né, uma codificação, você complementa com essa obra Nosso Lar, Mensageiros, Missionários da Luz ali, você já consegue ter uma noção e fica mais fácil o entendimento, né, Sérgio? Sim, porque a dúvida do meu semelhante, ela faz com que eu reflita, pelo menos, se eu tenho certeza ou não. Então, naquele momento que tu está dialogando com a pessoa, se André Luiz falou aqui que as roupas se desgastaram. Poxa, eu precisei ler 4 vezes para perceber aquela frasezinha simples lá. Talvez se a pessoa estivesse ali lendo comigo, ela ia dizer assim, tu viu que respirava. Mas a roupa ia que desgastava.
Então, a percepção, ela vai ser dobrada, ela vai ser uma percepção mais apurada. Vai ter muito mais visão se tiver outra pessoa. É assim como nós fizemos tudo no Candide, mas 9 pessoas estudando, e então todo mundo tem dificuldades, limitações. Todo esse processo de todas essas pessoas, cada um dá a sua contribuição para o entendimento melhor daquela situação que é colocada para a gente através do livro. Então, essa é a intenção de trazer mais pessoas para o programa. Então, melhorar isso. Tu já tinha comentado antes, no teu programa, para quem não ouviu, os nossos programas também ficam gravados no nosso canal do YouTube. Eu acho que tu não colocou todos lá ainda, né, Sérgio? Mas já tem alguma coisa lá. Não. Então lá você pode rever o programa, e o programa também depois tem reprise, né? E sempre no teu programa tu passa o WhatsApp, que é 479-9107-8899. 479-9107-8899. Esse WhatsApp também está no nosso site, lá na página principal, que é onde o Sérgio pode tirar dúvidas de quem está estudando de casa. Então, Sérgio, tem alguma diferença? Eu vou ler o livro, né? Eu comecei a ler o livro Nosso Lar. Qual é a diferença entre ler um livro e estudar um livro? A diferença entre ler e estudar. Ler é simplesmente foco. Você leu, agora estudar tem que compreender ele. Tem que vivenciar ele, entrar dentro dele. Ver o que o autor está realmente te dizendo. Porque, assim, quando a gente inicia espírita, lá atrás, quando eu iniciei, todo mundo, livro para você ler. Todo mundo dá um monte de dicas de livro para a gente que está iniciando o ESE, né? E a gente acaba lendo. Eu li o Nosso Lar, quando eu iniciei na doutrina espírita. E eu li o livro e achei fantástico. Aquelas histórias que ele trazia ali é fantástico. Mas achar fantástico e ter o conhecimento de dizer assim, olha, o aerobus é um carro que, pelo que ele fala, magneticamente ele levantava voo. Então, entender que aquilo ali tem uma coisa mais profunda, que não é só o carro que voava, que tem algo magnético que faz com que ele levanta voo. Tem essas percepções que é a diferença entre ler e estudar. Compreender realmente o que o autor está dizendo para você, para que você tire uma conclusão acompanhado da doutrina, para que você tenha um resultado maior. Seria reflexionar cada parte, né? Seria esmiuçar, detalhar cada texto, cada parágrafo, sem se preocupar com o tempo que vai demorar. Então você vai grifar. Então, como tu falou antes, a gente vai fazer em grupo. Então eu vou ler uma parte aqui que eu achei importante, daí tu pensa, olha, eu não tinha pensado assim. A gente começa a pensar sobre aquela situação. Ô, Gerson, tens algum comentário aí? Tem uma resposta aqui. Opa, vamos lá. Para a tua pergunta. A Silvia perguntou se a resposta é Tobias. O que tu acha, Sérgio? O que ela disse que é o Tobias? Ela perguntou se a resposta é o Tobias. Tu sabe que agora eu não lembro o nome dele também? Vamos deixar ela procurar mais, então. Eu acho que ela ainda não acertou. Não, mas não é o Tobias. Não, não ganhou o leitão. Não é o Tobias. Vamos lá, mas pelo menos estão tentando, né? Então a pergunta é, para quem chegou depois aí, nós queremos saber quem trabalhava com o André Luiz nas câmaras de retificação. Foi o primeiro lugar que ele foi trabalhar depois que ele saiu do hospital, né? Lísias foi ajudando ele e arrumou um trabalho para ele. Foi lá que ele quis já atender como médico, né? E pediram para ele, não, vai lá limpar, vai lá varrer, vai fazer as coisinhas, vai começar por baixo, não começa... Ele até tentou, uma hora ele tentou dar um passo, ele se sentiu mal, tiveram que ajudar ele lá. E quem que ensinava ele lá, né, Sérgio? Às vezes assim, ó, as pessoas dizem assim, mas como é que eu vou lembrar de tudo isso, né? Eu também não lembro de tudo que eu já li. Só que o importante é que a gente leia e compreenda que nos detalhes, as situações, que todas elas a gente vai compreender que tem algo a mais por trás, que a gente não está sozinho, desamparado, sabe? Então, o interessante de você estudar a obra
é nesse sentido, para que você entender. Essa pergunta você formulou ela agora, você não tinha ela, lembra? Não. Então você formulou ela agora. Você sabe da resposta. A maioria ali não vai botar um monte de nome, vai botar Lísias, vai botar o Clarence, vai botar o monte de gente. Para acertar, você vai ter que estudar a obra. É porque daí você vai lembrar, né? Isso. Porque, então, assim, E assim, né, ô Paulo? Uhum. Porque assim, às vezes a leitura ela passa, né? Mas quando tu faz o estudo, ela grava na tua mente. E mesmo que tu esqueça depois, a gente tem que entender que quando tá gravado na mente, tá gravado no espírito, né? Então, isso aí ele vai para... Se tu estudou e tu gravou naquele momento, ele tá registrado pro infinito, Tá no né? arquivo. Tá no Vamos levar arquivo. junto. Vamos levar junto com a gente. Então, Sérgio, por que atualmente está se tornando tão interessante o estudo do livro? Porque, assim, vamos supor, a pessoa chega na casa espírita, ela vai, se ela tem uma mediunidade, ela é encaminhada para o Coen, ela é encaminhada para o ESD e tal. Então, ela acaba tendo noções básicas do seu problema, de como agir, de como evitar certos constrangimentos com o espírito, de trabalhar. Na obra de livro, ela acaba adquirindo um conhecimento muito mais social, porque acontece, a obra de livro a gente estuda em mais pessoas, troca mais informação e isso passa a ser uma coisa mais didática, mais gostosa de se fazer. E a maioria das vezes, quando você vai estudar um livro, ele te traz muito mais conhecimento, mais informações, do que, por exemplo, se a gente vai fazer um ESE, tem muitas coisas nas obras de André Luiz que no ESE a gente não pode trazer. Mas o que é a necessidade do ESE? É a base. Você fazer a base, precisa, é necessário aquela base, para depois você ir para o estudo de livro, né? Para depois você ir estudar uma obra desse jeito. Então, às vezes, as pessoas dizem assim, eu quero estudar um livro, eu não quero estudar o ESE. Já começou errado. Você tem que ter a base, para ter parte de um conhecimento para outro fim. Então, as obras vêm crescendo mais porque nós temos mais alunos de ESE formado, mais trabalhadores com uma base mais feita, e que gera, sim, para eles, uma necessidade de buscar mais conhecimento, porque a gente, quando faz um ESE, a gente não quer parar de estudar, não é assim? A gente tem os grupos que terminou, né, Fábio? Eles não querem parar de estudar, eles querem continuar estudando. Como eles já têm a base, o que eles fazem? Vamos ler uma obra, vamos estudar uma obra. Então, parte desse princípio, primeiro a base. Depois que você tem a base, você não quer parar mais, porque é muito gostoso ter o conhecimento, saber novas informações, as histórias, ou até mesmo os romances. E é muito diferente de estudar sozinho, né? Então, cada um de nós já tinha lido as 13 obras em casa, mas quando você vai estudar em grupo, vai ter muita coisa que a outra pessoa vai falar e você diz, puxa, eu não tinha pensado por esse aspecto, eu não tinha dado importância para essa frase, eu não tinha percebido aquela roupa. Então isso acrescenta, a gente não vai conseguir calcular o quanto a gente vai acrescentar no estudo se for em grupo. É claro que o grupo muito grande também não é muito bom, né? Eu acho que no máximo 12 pessoas, 13, porque dá para todo mundo falar e não fica muito longo, fica legal. Mas até mesmo, a gente está falando aqui de André Luiz, mas isso dá para fazer com as obras básicas, dá para fazer com as obras de João de Ângeles, né? Mas a gente tem, por experiência própria aqui de André Luiz, tem dado muito certo, né, Sérgio? Jair, só um pouquinho, Sérgio, tens algum comentário aí? Eu acho que temos um vencedor aí. A Adriana Angeletti, ela mandou boa noite, disse, estou relendo todos novamente. Agora já estou no mundo maior. A resposta, acho que é a Narcisa. Tem mais alguém que respondeu ali? A Neide, ela mandou a resposta o Lísias, né? E o Nelson Hermes Wetstein mandou que o nome seria Aniceto. E aí, Sérgio, qual que é o certo? Né? Pode responder. Deixa eu abrir aqui.
Deixa eu abrir aqui que eu já vou ver confirmar o que ele está dizendo. Tá Não, vendo? a Adriana acertou, é a Narcisa. Porque É ele a tá lá Narcisa. lembra que ele tá lá na casa dele, daí ele fica bem mal que vê o melhor amigo dele com a mulher dele. Daí ele pede ajuda pra ela, ela vem na hora ajudar ele, a Narcisa. É. E ela era bem dura E, com ele, Inclusive, né? ela é bem. E Ela é ela, bem presente também no livro, no filme, né? Quem assistiu o filme, ela é um personagem bem marcante, né? Também. É. e, E é um nome e ela bonito, né? vai ajudar a preparar o remédio lá para ajudar o companheiro. Vai na mata pegar um extrato E- de própolis, não, era de eucalipto para magnetizar na água. Ele estava aparentemente com problema no pulmão, daí ele toma aquela água e acorda bem, né? Bem lembrado. Isso. Foi a Narcisa, vê. E a Narcisa já está trabalhando, você falou antes de bônus horas, né? Ela já tinha alguns bônus horas porque ela está querendo juntar para voltar para a família dela, né? Se eu não me engano, para poder reencarnar, escolher algumas coisas da reencarnação dela. Para poder reencarnar e auxiliar os parentes que ela vai receber lá. Parente Ela não, já, os ela já os que tinha ela vai. algumas 1000 horas já, não sei quanto. O interessante é que esse negócio do bônus horas aí, a pessoa pode trabalhar 8 horas por dia e, dependendo de cada um, pode fazer mais 4 horas extras no dia, dependendo. Mas tem alguns lá não conseguem essa liberação, porque eles ainda não estão aptos a fazer esse esforço, né? Então, se você trabalha 8 horas por dia, ganha um tanto de bônus horas. E assim vai indo. Então, para Bacana. adquirir 30 mil bônus horas para comprar uma casa lá, tem que trabalhar pra caramba. Ô Sérgio, mas se eu tenho alguns amigos lá que não fazem nada quarta-feira à noite, o pessoal tá de boa agora na quarentena, não tá estudando, qualquer um pode escutar esse programa ou eu tenho que saber um pouco da doutrina para ouvir o teu programa sobre estudando André Luiz? Qualquer um pode ouvir. Qualquer um pode ouvir, não tem problema nenhum. A diferença é que tem alguns termos técnicos que a gente às vezes usa, por conta que a gente já fez, como eu falei antes, os cursos iniciais, ESD, COEM. Então, a diferença é que você vai dar alguns termos técnicos que às vezes só quem vai entender é as pessoas que já fizeram um ESD. Por exemplo, se uma pessoa que nunca ouviu falar em perispírito, e lá, quando André Luiz fala no livro Missionários da Luz sobre as finalidades do perispírito, a gente vai entender, porque eu vou passar para essa pessoa, os ouvintes que já fizeram ESD vão saber o que se fala. A pessoa que não tem a base e que não tem esse conhecimento vai ficar pensando, o que é isso? Talvez seja o estopim para que ela busque, né, sanar sua curiosidade. Eu ia falar, porque às vezes a pessoa assistiu o filme, daí pensa, o filme é tão legal, acho que eu vou ler o livro. Aí ela lê o livro, daí se interessa, poxa, mas o que será que é esse termo? Daí ela vai lá e olha no livro dos Espíritos, que é a base, né? Pode ser que seja um atrativo. Até porque mas muitas pessoas, até a Adri falou no programa dela, Leituras que Iluminam, que às vezes elas são atraídas por uma outra obra, que não é espírita, é espiritualista, acaba se interessando e acaba chegando na doutrina espírita por causa disso. Então não quer dizer que a pessoa tem que ser espírita para ouvir. Não. Outro dia eu trabalho com vendas e tem um amigo meu que é lá de Joinville e ele trabalha na cidade de Joinville. Ele disse, Sérgio, ele mandou um zap para mim, Sérgio, eu ouvi o teu programa ontem. O que quer dizer isso? Ele tinha uma dúvida. Legal. Daí eu disse para ele, isso é assim, assim, assim. Daí eu disse, mas tu ouviu onde? Daí ele disse, eu escutei teu programa na rádio, porque eu compartilhei o link no grupo que nós temos lá, e daí ele ouviu. Então, assim, não precisa ser adepto da doutrina espírita? Não. Só que vai ter algumas dificuldades, mas o contexto da história ele vai entender. Não, legal até a gente lembrar agora, assim, para quem está nos ouvindo pela web rádio, ou assistindo pelo Facebook, ou vendo a nossa reprise, que possa compartilhar isso no seu WhatsApp, na sua rede social, porque às vezes se foi bom para você, se você gostou, outras pessoas também podem, como esse teu amigo aí, você nem imaginava que poderia ver, ele não é espírita, mas se interessou pelo assunto. Uma vez eu estava no aniversário da avó da minha esposa, daí estava cumprimentando as pessoas que eu cheguei lá, e aí um primo disse, legal o programa que vocês fazem lá no Facebook, eu acabei acompanhando ao vivo lá, interessante o assunto. Então são pessoas que talvez nunca vão entrar e não entrariam numa casa espírita,
talvez por falta inicial de conhecimento, né, de instrução, mas que agora com a nossa web rádio, com os programas Estudando André Luiz, Livros que Iluminam, Boa Nova, nós temos uma grade de programação tão vasta e somos todos voluntários aqui querendo que todo mundo, querendo compartilhar essas informações com todos, né? A gente tem aqui se dedicado o nosso tempo da nossa vida para que as pessoas possam ter esse conhecimento. Se fez bom para a gente, pode fazer bom para outras pessoas, bem para outras pessoas também, né, Sérgio? Interessante seria assim, né? As pessoas, às vezes, a gente percebe que elas são meio acomodadas, então o que acontece? O importante é você não se acomodar. Nós passamos por um processo onde veio uma pandemia e a maioria das pessoas tendem a se amoitar, ficar, né, estagnadas, e nessa pandemia ela ensinou a gente que a vida não cessa, a vida não para. Nós precisamos viver com responsabilidade, tendo os cuidados devidos. Então, a gente percebe que a doutrina ela não parou, que os programas, as lives que a gente vem fazendo, os programas da rádio, eles continuaram, cada um no seu campo, cada um restrito, fazendo, mas é aquela frase de Emmanuel, que eu deixei separado aqui para passar para o pessoal, e eu acho que eu já posso falar. Pode fazer as tuas considerações já, pode ir. Então, assim, Emmanuel, lá no prefácio de Obreiros da Vida Eterna, ele diz assim: ninguém morre. O aperfeiçoamento prossegue em toda parte. Então, ele é feliz nessa frase, porque quando a gente diz o aperfeiçoamento prossegue em toda parte, estamos aqui, precisamos evoluir daqui para chegar em outro lugar. Então, a maioria das pessoas diz assim: mas agora, estudar pelo aplicativo, mas ouvir uma rádio. Gente, a gente tem que entender que ninguém vai morrer. E se ninguém vai morrer, a gente está perdendo tempo. A gente está perdendo tempo de conhecimento, tempo de buscar o que a gente precisa evoluir. Então, eu digo sempre no grupo de ESE para o pessoal, assim, o Jailson também faz muito isso. A gente está aqui fazendo, vamos para frente, a gente não pode ficar parado. Quem para no tempo é o poste. Poste de rua, que é o único que fica parado no tempo. Tudo tudo caminha para frente. Então a gente precisa estar sempre nessa constante de buscar o entendimento, e as pessoas têm aí agora a rádio, que é uma questão muito simples, que ajuda muito, né? Você baixa o aplicativo ou escuta através da internet, você pode escutar no carro, pode escutar em casa, pode estar escutando no seu serviço, porque agora está todo mundo home office. Liga lá a rádio, vai ter sempre uma mensagem positiva, porque se o mundo está tão cheio de coisas negativas, tão perturbado, por que eu vou deixar essa negatividade toda chegar até mim, se eu posso dar para mim um conteúdo, uma positividade durante o meu dia, que vai me fazer muito bem. Então, a mensagem que a gente deixa aqui nesse momento é a mensagem de Emmanuel, que as pessoas possam entender que ninguém vai morrer, e que se ninguém vai morrer, a gente tem que aproveitar todas as situações aqui para estar sempre buscando conhecimento, buscando não ficar parado. No teu caso, estudando junto ao André Luiz, todas as quartas-feiras, às 20 horas e 30 minutos. Bacana a mensagem. André Luiz está aí para provar que a morte não existe e que ele teve que continuar trabalhando, teve que continuar fazendo as atividades. E como o Jailson falou anteriormente, nada se perde. Todo estudo que a gente faz, todas as coisas que a gente está fazendo, nós vamos levar para onde a gente for, porque isso está no nosso espírito, né? Jailson, faz as considerações finais aí. Só dar uma boa noite pro pessoal, agradecer sempre a participação, né? Dizer pra Adri aí que ela ganhou o leitão, né? Próximo programa é dela, pode ela substituir tu no próximo programa. Beleza, boa noite, gente. Obrigado aí. Então, meus amigos, estamos chegando ao fim, estamos até atrasados já. Mais um programa Caminho da Paz. Agradecemos a todos as participações, as mensagens, e continuem ouvindo a nossa programação e fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que assim seja e até mais. Boa noite.